Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 5 de dezembro. Não precisa nem falar, né, gente? Você já sabe, pílula noturna, nosso bate-bola sempre do bem. Você participa, você nos ajuda a crescer espiritualmente com suas perguntas. Entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br, e aí você manda a sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Pessoal, hoje eu queria falar sobre tentações. Tema profundo, instigante esse assunto, né? Como se libertar das tentações? Tem duas perguntas aqui interessantíssimas a esse respeito. Uma do Lorival, ele fala o seguinte: Ricardo, eu sou um homem temente a Deus e eu procuro seguir sempre as orientações que eu recebo divinas, né, através da religião que eu sigo. Mas eu confesso que a carne às vezes é fraca. É muito complicado me manter fiel. Eu amo minha esposa, mas eu confesso que às vezes dá vontade de pular a cerca. Ricardo, a tentação é muito grande. Eu rezo, mas nem assim essa tentação passa. Eu, de maneira alguma, quero me separar da minha esposa. E, para ser sincero, nem satisfeito sexualmente eu estou com ela. Mas eu sinto que estou à beira de cometer uma loucura e colocar a minha vida familiar em risco. Me ajuda, pelo amor de Deus? Uau! Pois é, gente, pois é. Lorival, meu amigo, antes de mais nada, eu te agradeço, né, por ter enviado essa mensagem. Claro, né, gente, que o nome Lorival é um pseudônimo, né? Jamais a gente exporia o nosso ouvinte. E ele coloca uma questão muito importante aqui para gente. Como lidar com situações que são reais, acontecem na vida cotidiana. Qualquer um de nós, né, em um dado contexto, pode passar por esse tipo de tentação, especificamente a dele é a tentação física, sexual, colocando em risco, né, um casamento, colocando em risco uma relação séria. Ele deixa claro que ele ama a esposa dele, deixa claro, né, que é temente a Deus, o que eu entendo que ele não quer errar dentro dos valores que ele abraça, que ele entende como sendo certos, no caso a fidelidade, mas ao mesmo tempo existe uma questão química, orgânica no meio disso tudo, que é a sua questão sexual. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, gente, é que a questão sexual, ela é erroneamente confundida como algo que nasce do corpo e depende do corpo. O sexo em si, ele é uma energia vital produzida pela mente de todos nós, enraizada inicialmente no nosso chakra genésico, né, que fica abaixo do nosso umbigo, tem uma repercussão grande nas demais áreas do nosso corpo, dos outros chakras, mas, sem dúvida alguma, é coordenado pelo nosso chakras superiores, né, em especial o frontal e, por que não dizer, né, o chakra maior, que é o da coroa, que fica na ponta da cabeça. Bora traduzir isso tudo que eu estou falando? O sexo, ele depende mais da nossa mente do que do nosso corpo. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que de uma maneira diferente fala assim: eu não posso comer doce, eu sou diabético no alto grau e o doce para mim faz muito mal, mas eu me sinto tentado a comer doce assim, assim. E quanto mais a pessoa cria essa ansiedade do proibido, do não posso, a vontade aumenta, concorda? E no que a vontade aumenta, consequentemente a sua tendência a cair em tentação é maior. Então veja você que a vontade, o desejo é algo da mente, não é algo do corpo. O corpo ele apenas reflete a mente. E a mesma coisa acontece com a questão sexual. O espírito Silas, o mentor maravilhoso que André Luiz nos apresenta no livro Ação e Reação, tem um capítulo lindo, gente, nesse livro, em espírito, falando exatamente sobre como que nós confundimos a questão sexual aqui na Terra. Bem, traduzindo em miúdos, qual que é o nosso conselho para você, Lorival, e para quem passa por esse tipo de situação? Canalize a sua energia sexual e eu estou sendo honesto, gente, aprenda a meditar. As pessoas ainda não levam a sério a meditação, pelo menos muita gente ainda não. Muitas pessoas acham legal, bacana, mas não querem aprender a meditar ou têm preguiça, o que é uma pena, porque você está desperdiçando uma fonte inesgotável para te ajudar a ter paz no seu coração. Por que eu estou falando da meditação? Durante a prática da meditação, automaticamente você vai começar a se libertar de alguns impulsos físicos que te incomodam demais. Porque a mente e o corpo, quando elas estão confusas, o corpo acaba parecendo uma extensão da mente, e na verdade não é. A meditação vai te ajudar a separar uma coisa da outra, entende, Lorival? E fazer com que você tenha discernimento entre o que é que você, o seu ser espiritual, quer e o que o seu corpo deseja. E quando você separar uma coisa da outra, você vai tirar o alimento que faz com que esse desejo fique exacerbadamente grande. Eu estou te falando isso
Porque eu também já passei, né, por esse tipo de experiência de meditação, me libertando de desejos lá no passado. Convivi com muitas pessoas que tinham uma experiência extremamente parecida com a sua e que, graças a Deus, hoje têm uma vida equilibrada, serena, feliz, com as energias no lugar. Esse tipo de relato que você está trazendo é comum na adolescência, né, que os hormônios são muito mais desregulados. Então, à medida que a gente aprende a se tornar senhor da gente mesmo, das nossas emoções, dos nossos instintos, com certeza o corpo nos influencia cada vez menos e, sem dúvida alguma, a alma cada vez mais. Então, aprenda a meditar. E, lógico, fortaleça a sua fé, porque vai te protegendo de obsessores, de espíritos que desejem, né, de energias que desejem sugar a sua questão sexual, induzindo você ao erro, porque isso existe sim, creiam vocês nisso ou não e como existe. Então, a prática do bem, o reforço moral, o evangelho no lar nos protege do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista emocional, a meditação com certeza vai ajudar você a resolver esse problema, tá bom? Gente, na mesma linha, a resposta é praticamente a mesma, né? Mas diz respeito à gula, né? A tentação pela comida. Aqui agora é a Lídia, falando mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que eu não posso exagerar na comida, que eu tenho problemas, Ricardo, eu tenho dificuldades na saúde, mas às vezes eu como demais, isso me atrapalha na autoestima, e eu queria muito espiritualmente saber o que eu posso fazer, se tem alguém me induzindo a comer mais do que eu devo. É a mesma resposta que eu dei agora para o Lorival, Lídia, serve para você. Mesma coisa. Aprenda a meditar e cuide do seu eu espiritual. Por quê? Na meditação você vai diminuir a ansiedade, que gera essa compulsão alimentar na maioria de nós. E na meditação você também aumenta o seu contato com sua autoestima, o que é fantástico. Desenvolvendo já o seu lado espiritual, com a prática do bem, o evangelho no lar, né, e principalmente você se esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia, né, e com certeza você pode acrescentar isso, boas leituras, que faz uma diferença muito grande, fazer, gente, um trabalho social que nos protege espiritualmente, isso tudo, esse conjunto de fatores, te eleva aos olhos, né, espirituais, divinos e, consequentemente, de si próprio, fazendo com que você se liberte dos seus impulsos e, claro, com um pouquinho de exercício físico, né, que não faz mal a ninguém, não é verdade? E educação alimentar, você chegar no ponto de equilíbrio que deseja. Mas lembre-se, meus amigos, nós não somos o nosso corpo. Do mesmo jeito que o corpo não é a roupa, né? E a gente troca de roupa a hora que a gente quer, nós também não somos o nosso corpo. Então nós precisamos não nos misturar com esses desejos que muita gente acaba se misturando. Tá bom? Olha, a esse respeito, uma sugestão. Eu gravei um vídeo, gente, eu coloquei ele no nosso Instagram, um vídeo sobre meditação, ensinando uma técnica que eu uso para meditar de alinhamento de chakras. Vale a pena você entrar lá no Instagram e conferir. Eu acho que isso vai ajudar todos vocês também. Tá postado lá, né, desde agora, mais cedinho. Tá bem? Tomara que vocês gostem. Insti.Ricardo Mello. Entra lá. Fiquem com Deus, luz e paz, como sempre, pro seu coração. E obrigado, claro, por você compartilhar as pílulas noturnas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus amigos queridos. Em paz, hein, gente? Sem fazer bobagem. Até muito breve.